Meu senhor e minha senhora, vocês ouvem eu falar sobre bom senso nesse canal faz tempo, né? Tanto que em maio do ano que vem vai fazer 2 anos que eu estou nesse canal do YouTube. Porém, hoje eu quero falar com vocês um dos primeiros passos sobre bom senso. Porque uma coisa é eu gravar um conteúdo sobre você ter bom senso no seu relacionamento, você ter bom senso na sua vida pessoal, aí, na maturidade, na vocação, na sua vida interior, né? Muitas vezes eu utilizo o bom senso e trago o bom senso para elucidar questões específicas. Hoje eu quero ensinar para vocês qual que é o primeiro passo, tá? Para você ter bom senso em qualquer situação. Qualquer situação que aparecer na sua vida, você vai começar com isso. Você vai começar com essa característica, com essa postura. E qual que é ela? É a sinceridade. Tudo que você for fazer, você primeiro precisa ser sincero. Só que tem um problema. Quando eu falo sobre sinceridade, muitas vezes as pessoas acham que é a sinceridade exterior, da boca para fora, tá? Ou seja, de mim para os outros. E essa sinceridade, apesar de ela não ser tão fácil, ela às vezes tem um gostinho meio sádico, um gostinho meio de vingança. Às vezes essa sinceridade, é um movimento meio que, né, falar verdade para os outros às vezes é gostoso, porque você acaba até mesmo, né, destruindo planos, ou você acaba até mesmo machucando os outros. É uma forma sutil, às vezes, de você saciar a sua sede de sangue. Sedento por caos, não é mesmo? Então muita gente se vangloria de ser sincero. Na verdade, não, ser estúpido muitas vezes, tá? A gente já vai ver isso daqui, né? Nunca se esqueça. Justiça sem compaixão, sem misericórdia é vingança. Então tem muita gente que acha que está sendo sincera, mas na verdade está sendo estúpido, tá? Mas não é sobre isso que eu vou falar. Hoje, principalmente, para você alcançar o bom senso, hoje nesse vídeo aqui, o que eu vou falar é sobre a sinceridade interior, que é quando é da boca para dentro. Essa, com toda certeza, eu te garanto, é muito mais difícil que a sinceridade exterior. Porque a sinceridade exterior, eu posso muito bem falar para o outro, eu posso muito bem, como muita gente fala, né? Cagar na cabeça do outro, eu posso fazer o que eu quiser, ofender o outro e, enfim, isso não vai me alterar internamente. O problema é que a sinceridade interior é um confrontamento meu comigo mesmo. E é por isso que eu acho que é o primeiro passo para o bom senso. Porque se você, ser vivo, você, minha senhora, não tem bom senso com você mesmo, como é que vai ter bom senso com as outras pessoas? Entende? Porque tem uma coisa, e eu quero que você pense, eu já falei em alguns vídeos, eu sempre volto a repetir. Qual que é o desafio de defender o bom senso aqui? Porque todo mundo que ouve eu falar sobre o bom senso fala a mesma coisa. Nossa, Jota, o mundo precisa muito do bom senso, o mundo. Percebeu? O mundo precisa. Nossa, hoje o que as pessoas mais precisam é bom senso. Entende? Porque o bom senso, o bom senso, o bom senso. Todo mundo acha que o bom senso pro outro, né? Bom senso no dos outros é refresco, mas eu quero ver no seu. Ninguém acha que não tem bom senso, entende? E eu digo para vocês, eu criei a terapia do bom senso, eu aqui sou um paladino do bom senso e muitas vezes eu não tenho bom senso. E talvez, assim, no meu caminho, na minha história, esse tal do bom senso apareceu na minha vida, primeiro para me ajudar, entende? Então hoje aqui é mais um daqueles vídeos que bom se meu filho assistisse, que bom que meu marido assistisse, esquece. Que bom que você está assistindo e pensa na sua vida. Quando eu der exemplo aqui, não vai correr lá fora. Não vai pensar em exemplo fora, não, vai pensar em você. Por quê? Porque eu vou falar sobre sinceridade interior, tá? E não adianta acusar o outro de falta de sinceridade interior se você não fizer esse exercício primeiro, tá? Então, antes de você querer que o outro prove o remédio, porque você acha que vai fazer bem pro outro, por que você não prova o remédio? Veja a consequência, segue o tratamento e depois, partindo do pressuposto de que você passou pela experiência, aí você pode passar para os outros. Tá bom? Beleza? Mas vamos conversar sobre isso, tá? Vamos lá. O que eu quero falar aqui nessa primeira parte do vídeo, que se eu não me engano esse vídeo aqui teremos 3 partes aqui nesse vídeo. A primeira parte desse vídeo aqui, tá? Todo mundo quer melhorar. Isso é uma premissa que eu já dizia, todo mundo quer melhorar, todo mundo quer melhorar. Ainda mais eu que sou psicólogo. Então vocês que estão assistindo meus vídeos, eu não sei se você chegou hoje, seja bem-vindo, ou se você faz um tempo, se você é sazonal, eu não sei se faz anos, tem gente que faz quase uma década que está me acompanhando aqui, porque já sabe de outros projetos meus, enfim. Mas o que acontece? Se você se interessa por esse tipo de assunto, é porque você quer melhorar. Porque dentro de você quer melhorar, ou dentro de você quer que alguém do seu lado melhore.
tá? Então, o que acontece é que normalmente, assim, 98% da população sabe que precisa melhorar. Mas saber que precisa melhorar não é melhorar de fato, tá? Saber que precisa melhorar, muitas vezes é não conseguir melhorar. Mas saber que precisa é muito grande. Tanto que um sentimento que é muito frequente, calma aí que eu dei um bicudo aqui na câmera. Opa, se não foge o cenário aí. Tanto que um sentimento que é muito frequente, que a gente tem hoje em dia, eu já falei aqui, inclusive eu já falei da tríade dele, né? É a culpa. A culpa é um sentimento muito constante. Por quê? Porque a culpa está associada a um erro e está associada à punição. Tem um vídeo meu aqui que chama Tríade da Culpa. Né? Erro, culpa, punição. Essa é a tríade da culpa. Tá? Mas o que acontece é o quê? Procurei tríade da culpa, você vai encontrar esse meu vídeo. Mas o que acontece é o quê? O que é a culpa se não um pesar, um sentimento quando nós erramos? Quando nós sabíamos que teríamos que ser melhor, mas não fomos. Então, essa ideia de melhorar é algo que cotidianamente eu trabalho. E toda vez que eu gravo um vídeo aqui, eu tenho que ter isso na minha cabeça. Eu estou gravando esse vídeo para melhorar a sua vida. Ou para evitar que você erre mais, ou para evitar que você acabe fazendo alguma besteira, ou para te ajudar a melhorar, não é mesmo? Então, o tal do desenvolvimento humano nessa área, tal da psicologia, toda gira em volta disso. Evitar erros e aumentar acertos. Diminuir erros, aumentar acertos. Diminuir erros, aumentar acertos. Entende? Então, nesse sentido, é que a melhora é um objetivo muito frequente na vida das pessoas. Só que acontece o quê? Melhora como? Como que a gente vai melhorar? Por isso que eu disse aqui, tá? Por isso que eu disse aqui que a gente precisa começar com um movimento interno. A gente precisa começar com alguma coisa interna. Por quê? Porque hoje em dia, na sociedade do palco, sociedade do espetáculo, em que todo mundo fica se olhando, nós muitas vezes nos contentamos com a melhora externa. Vou fazer uma pergunta para você, muito simples, e eu espero que você acerte essa resposta. É mais comum as pessoas sofrerem e quererem muito emagrecer, ou é mais comum as pessoas quererem ser sinceras com elas mesmas? Você vê mais pessoas querendo emagrecer, mais pessoas querendo ter um beijo, um botoxinho. Tem mais pessoas querendo ter um botox, não ter ruga aqui, coisa e tal, enfim, coisa e tal. Ou tem mais pessoas querendo ser sinceras com os outros? Ou melhor, sincera com elas mesmas. Ah, Jota, mas o mercado de desenvolvimento humano pode estar ganhando tanto quanto o mercado de estética. Mas o mercado de desenvolvimento humano, essas pessoas realmente estão buscando melhorar? Então, muitas vezes, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas pensam muito mais no exterior do que no interior. Elas querem muito mais melhorar por fora do que para dentro. Então, esse é um dos problemas. Quando nós queremos mudar, o primeiro exercício que eu passo para você, lembra que eu falei da caderneta? Eu venho falando de alguns vídeos, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Agora, eu falei que ia lançar em dezembro, mas eu acho que agora ia virar uma bagunça se eu lançasse em dezembro. Então, em janeiro, tá? Primeira semana de janeiro ali vai ter uma live do lançamento da minha segunda turma do projeto Minha Vida com Bom Senso. Tá? Se você quer saber mais informações, você entra aqui dentro. Aqui embaixo tem um link, tá? Do WhatsApp. Entra lá no grupo do WhatsApp exclusivo. O que acontece é o quê? E lá eu sempre pego uma caderneta, tá? E uma caneta para a pessoa fazer um exercício assim por diante. Então agora aqui, eu quero que você faça um exercício. Das coisas que você quer melhorar, as coisas que você acha que você precisa melhorar, quantas delas são externas? Pode ser seu corpo, ou pode ser a grana que você ganha, pode ser a sua casa, entende? Quantas delas é externas? Ah, é porque eu queria melhorar um pouquinho aqui, os olhinhos aqui, dar uma puxada aqui. Quantas delas é isso? Entende? Não gosto daquilo, não gosto daquele outro, não gosto daquele outro. E não estou falando de saúde, tá? Porque hoje em dia também, isso me dá raiva. Dá uma canseira, na verdade. Mas é raiva ainda assim. Eu faço isso pela minha saúde. Para, que pela tua saúde, minha senhora. Aceita logo que é por causa da imagem. Entende? Não, tem gente que realmente precisa fazer cirurgia no seio, na mama, entende? Por causa de volume, por causa de alguma coisa. Mas muitas vezes é por causa do estético. E eu não estou dizendo para você que está errado, eu só quero que você pense um pouco nisso. O quanto a gente presta atenção mais no externo do que no interno. Entende? Tem gente que quer falar, eu preciso fazer uma rinoplastia. Não. Na verdade, é estético.
E entende o que eu quero dizer? Não tem problema. Você pode fazer isso, entende? Vai lá. Se não é nada absurdo também, vai lá, ué. Tá certo? É legal, bonito, melhora a imagem. Mas muitas vezes, isso é simplesmente para agradar o mundo, para ir para fora. Uma mudança que seja visível. Então, nós podemos mudar aqui, nós podemos fazer aqui as mudanças internas em que ninguém vai ver e as mudanças externas. Por que as internas é mais difícil? Eu acabei de dar a resposta. Porque ninguém vê. Ninguém vê. Vou dar um exemplo. Estava conversando com uma paciente minha e ela, devido a muitas alergias que ela tem, né, a relação dela com comida não é uma relação prazerosa. Então ela come porque tem que comer. E quando ela entra em algum momento que ela fica ansiosa, ela para de comer. Então é a clássica que tem que empurrar. E ela falou assim, Jota, é um saco, por quê? Porque quando eu tô numa fase em que eu não tô legal e eu não como, eu emagreço, né? E ela já é magra, né? Eu emagreço mais e as pessoas reparam, né? E eu falei pra ela, pô, que ruim, né? Porque você, quando fica mal, fica visível. E é ruim ter um problema visível, porque quando você tem um problema visível, as pessoas comentam e te perguntam. Não é mesmo? Então, às vezes, é muito ruim isso. E é por isso que a gente se blinda muito mais externamente do que internamente. Muitas vezes eu prefiro um casamento tá merda, mas eu não tá calvo. Calvo do Campo Lemos, Calvo do Campo Fora, vocês assistiram meu vídeo? Quem curte Red Pill é puto que apareceu assistir esse vídeo. Então, o cabeludo do bom senso aqui, tamo firme. Mas não tem problema. Eu posso estar numa baita de uma crise, eu posso estar quase surtando, entrando em mania, não fazendo o que meu psiquiatra pediu e minha psicóloga pediu para evitar minha bipolaridade, mas eu não vou deixar de ir naquela festa. Mas eu não vou parar de beber. Porque se eu paro de beber, as pessoas começam a perguntar e daí a festa fica ruim. Então, ou seja, muitas vezes nós colocamos a nossa saúde em risco porque a gente tem que mudar. Ou seja, essa frase ficou estranha. Muitas vezes, vou refazer a frase. Muitas vezes nós damos primazia, preferência para que o externo seja visível do que o interno. É por isso que muitas vezes as pessoas vão no consultório de psicologia e falam: mas não está funcionando. Não está funcionando, minha senhora, não está funcionando, minha senhora. Porque demora. Porque o melhor interior demora. Mas enfim, acho que vocês entenderam isso. Tá? Então o primeiro exercício que você vai fazer aí no teu caderninho é esse. Tá? Anota aí. Escreve as coisas que você quer melhorar na sua vida. E quantas delas é interior? Quantas delas é interior? Fala, minha senhora, Jota, mas se eu mudar de casa, vai melhorar a minha autoestima? Vai. Só que a melhora da autoestima é secundária. Entende? A melhora da autoestima é secundária. Internamente eu vou melhorar. Vai. Mas o que você está fazendo para melhorar internamente? Tá bom? Pensa nisso aí. Tá? Mas enfim, quando nós pensamos nisso, o que acontece? Para começar tudo isso, então, para ter essa melhora interna, já que nós não vamos falar da melhora externa, para começar essa melhora interna, muitas vezes nós utilizamos a mesma dinâmica que nós utilizamos para a vida externa, nós utilizamos para a vida interna. Ou seja, tem um problema, qual é a forma mais rápida de resolvê-lo? Eu tento resolvê-lo. Não raro, as pessoas chegam no meu consultório, querem conversar comigo. Eu tô com um problema com a minha esposa e ele é muito pontual. Só que o problema o problema de uma questão psicológica é que ela não é pontual, né? Vamos ser sinceros. O problema de uma questão psicológica é que muitas vezes, vou até fazer um gráfico aqui para vocês, muitas vezes, tá? Você descobre um ponto e esse ponto tem uma extensão. Assim, ó. Não tá dando. Aqui, apareceu. Tá aparecendo para vocês? Tá. Tá vendo, ó? Tem um ponto e aí tem uma extensão. E aí o que acontece dessa extensão? Você descobre que esse ponto, ele acaba batendo numa outra questão que também vai ter uma extensão. E aqui vai ter um outro ponto que também tem outra extensão.
Eu vou fazer a linha contínua aqui, que acho que fica mais fácil. Então olha aqui, fica assim, ó. Cada vez que a gente encontra um ponto, a gente descobre a extensão dessa dor, desse ponto. E aí a gente encontra um novo, a gente encontra um novo, encontra um novo. E aí o que acontece? Muitas vezes, quando você entra em consultório, fala, eu tô com um probleminha com a minha esposa. Aí você vai descobrir que o probleminha com a sua esposa começou na sua mãe, na sua querida mãe. Aqui, ó. O probleminha com a esposa aqui, ó, começou na sua mãe aqui, que tem a ver com a sua infância aqui. Tá vendo? E assim por diante. A gente vai vendo que eu não consigo dialogar direito com a... Por quê? Porque isso vai vir pro teu passado, mas também tem a ver com o seu futuro. Eu não fiz aqui um vídeo esses dias? Não fiz aqui um vídeo? Cadê o vídeo? Né? A identidade e autoestima. Como é que a gente forma a nossa identidade? Pode procurar lá. 52 minutos de vídeo, meu filho. Vai lá assistir. Identidade e autoestima. Falei sobre isso. Como é que a gente marca, como é que a gente cria a nossa identidade? Com marcas do passado, com capacidades atuais, conquistas, planos futuros e visão de mundo. Ou seja, a gente vai percebendo que um pontinho aqui de melhora, ele vai estendendo, ele vai estendendo, ele vai estendendo e vai melhorando. Numa casa, se você precisar melhorar uma casa, se você tem um problema numa porta, essa porta não vai ter nenhuma conexão com o vazamento da cozinha. O problema da psicologia é que provavelmente tenha relações. J, então significa que para eu resolver um problema eu preciso resolver todos os outros problemas? Não, significa que você vai começar a perceber que não dá para a gente chegar num consultório e querer resolver algo pontual, porque normalmente não é algo pontual. Vamos dar um exemplo. Ano passado, começo desse ano, eu estava muito irritado, tá? Como eu disse para vocês, aqui no vídeo, eu preciso gravar um vídeo de 20 minutos aqui para vocês, certo? Eu consigo manter meu bom senso, meu bom humor. Uma vez aqui em casa, que eu tenho que passar as outras 23 horas e 40 minutos convivendo com meus filhos e com a minha esposa, muitas vezes a gente quer pro pau, tá bom? Porque vamos desmitificar esse negócio aí de influencer perfeito. Não é a questão aqui, tá? Então o que acontece é o quê? Eu estava muito irritado no passado, pá, puta, quebradeira de pau, irritado, putaço, entende? O que acontece é o quê? Claro que tinham vários fatores, mas eu precisava começar por um caminho, né? Eu precisava começar. Eu precisava resolver por algum lugar. Eu comecei com meus filhos, com a minha esposa. Eu vou tentar não brigar mais com eles, ficar quebrando o pau com eles, entende? Então a gente tem que abordar um ponto para ver se isso puxa o resto. Porque se tudo está interligado, né? Se tudo está interligado, eu vou até pegar um lápis aqui. Se eu começo a resolver um problema, tá? Pintei aqui, ó. Se eu começo a resolver um problema, ou seja, eu tô cheio dos gráficos hoje. Eu já estou resolvendo metade do outro, você está vendo? Ou seja, esse círculo aqui, ó, que eu estou resolvendo, eu já estou resolvendo metade desse círculo aqui. Então também tem esse benefício. Uma coisa está interligada à outra, mas ao mesmo tempo que eu começo a resolver algo, eu começo a resolver todo o resto. Entende? Então, nesse sentido, quando a gente pensa na melhora psicológica, tá? Como que eu vou começar? Eu vou começar com a sinceridade. Por que eu vou começar com sinceridade? Porque eu preciso reconhecer, eu preciso saber qual que é o meu problema. Porque se eu quero resolver um problema que eu não sei qual é, eu consigo resolver o problema? Eu não consigo. Eu não consigo. Vou dar um exemplo. O meu método é reconhece, mapeia, imagina, age. Por que começa com reconhece? Por que começa com reconhece? Porque eu preciso saber qual que é o meu problema. Se eu reconhecer errado, todo o resto dá um problema. Se eu vejo uma mancha na minha parede aqui, e eu penso, é mofo, mas na verdade é infiltração, não dá B.O. Eu preciso reconhecer. Por isso que muitas vezes, assim como uma mancha na parede, você precisa, e você vai precisar de um encanador, alguém que entenda, para reconhecer, você precisa de um psicólogo. Eu sou encanador das almas. Ou seja, eu sou o marido de aluguel das almas. O que é isso aqui? Isso aqui é encanamento, isso aqui é não ser vazamento. Ah, esse cheiro aqui é de gás. Ou seja, às vezes você precisa de alguém que a pessoa olha e fala, isso daí é mofo. Não, isso aí é infiltração. Putz, isso daí é um pepino. Vai ter que quebrar a parede. Entende? Por isso, nós precisamos de sinceridade interior.
Quando a gente vai no consultório de psicologia, quando a gente vai no psicólogo, a gente vai por quê? Porque naquele ambiente com aquela pessoa é mais propício que eu consiga fazer o exercício de me encarar de uma maneira que eu não me encaro. Interessante, né? O psicólogo em consultório promove o encontro da pessoa com a verdade. Eu, como psicólogo, quando eu sento com alguém, chego para ela e vou conversando com ela, muitas vezes é uma relação que ela não tem com ninguém, infelizmente. Ela não tem com ninguém, nem com ela mesma. E eu vou treinando ela a enxergar a vida dela com mais sinceridade, tá? Com mais realidade. Então vocês entendem que para eu resolver problemas externos, muitas vezes é só dar um tapa. Muitas vezes os problemas da nossa vida a gente resolve como a gente resolve a roupa em cima da cama quando a visita está chegando. A gente joga dentro do armário e fecha. Não é mesmo? Muitas vezes a gente está cansado, está doente, mas a gente vai trabalhar e finge que está tudo bem. Dá para usar o mesmo método interiormente? Não dá. Por quê? Fingir que está tudo bem para você mesmo é um problema. É um problema. Porque você é a visita e você também é o dono da casa e você também é o armário. E você também é as roupas que foram jogadas. Tudo isso faz parte de você. Então não adianta você tentar se enganar, entendeu? Faltar com sinceridade com você mesmo é uma forma muito besta de perder tempo. Meus caros, eu vou voltar a dizer para você, qualquer frase que eu disser aqui, você achar muito boa, escreva aqui embaixo, tá? Por favor, me ajude. Tá? Eu vou repetir essa frase. Esqueci a frase. Né? Faltar com sinceridade para com você mesmo é uma forma muito besta de perder tempo, é isso que eu falei? Então, não ser sincero com você mesmo é uma forma besta de perder tempo, muito besta. E tem que começar com isso. Eu tenho que ter esse olhar. Mas aí vem um problema. Nosso conceito de sinceridade está muito ruim. Nosso conceito de sinceridade é muito ruim. A gente confunde com muita facilidade sinceridade com estupidez. Tá? Mas enfim, primeira parte do vídeo. Entendeu? Faz sentido o que eu disse até aqui? Escreva aqui embaixo. Tá? E antes de eu ir para a segunda parte do vídeo, deixa eu te falar só alguns recadinhos. Primeiro, curta esse canal e me siga aqui. Tá? Segundo, toda quarta-feira, meio-dia e 15, eu estou aqui no podcast do Bom Senso, meio-dia e 15, sempre estamos falando sobre algum assunto atual e assim por diante. E saiba, eu tenho um clube do canal aqui por R$ 7,99 por mês. Você assina meu canal e tem vídeos exclusivos. Que vídeos são esses? São os vídeos do podcast, que depois de uma semana eles se tornam exclusivos. E muito em breve eu vou fazer o clube do livro desse livrinho aqui, ó. A Arte de Decidir Bem, a Virtude da Prudência, Francisco Fausto. Tem outras edições, é o mesmo texto, tá? Pode comprar aí da Quadrante e já vai lendo, tá? Muito em breve aí eu vou fazer sobre isso. Mas Jota, fala minha senhora, esse livro tem uma pegada religiosa? Tem, mas eu vou pegar a parte psicológica do que o Francisco Fausto fala. Eu gostei muito da estrutura que ele coloca ali, pra gente ser prudente, que querendo ou não, né, bom senso aí é o nome apaisana da prudência. Então, vou falar sobre isso. Vão ser vídeos exclusivos no canal, R$ 7,99. E se você não tem tempo, você não tem como acompanhar os vídeos exclusivos, não vai dar tempo de ler o livro, coisa e tal, considere apoiar o meu canal. Você viu até aqui, já falei mais de 20 minutos, eu posso já estar te ajudando, então pense nisso, tá? E a última coisa que eu digo aqui, por enquanto, aqui embaixo, tá? Tem um link. Marque horário comigo. Qualquer coisa que eu digo aqui ou disse em qualquer outro vídeo, você pode marcar um horário comigo, caso isso tenha tocado o seu coração aí, tenha tocado a sua vida e você queira conversar com um profissional. Eu sou psicólogo há mais de 12 anos. Acho que já chegamos a mais de 13 anos, né? Então, se você quiser marcar horário comigo, dá para marcar horário de terapia de 1 hora e a gente faz uma sequência terapêutica, como né, normalmente é, ou dá para marcar um atendimento pontual, que é um atendimento de 1 hora e meia, em que você e eu fazemos o nosso melhor nessa 1 hora e meia. Muita gente marca o atendimento pontual de 1 hora e meia para depois engatar na terapia. Então, se você fala, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Marca o atendimento pontual. Conversa comigo 1 hora e meia e aí você tira a sua conclusão. Tá bom? Beleza? Vamos continuar então. Então, qual que é o problema? Como eu disse, para a gente resolver os nossos problemas internos, precisa de sinceridade. Para a gente ter sinceridade, eu vou precisar do quê? Saber o que é sinceridade. Então, qual que é o conceito de sinceridade? Sinceridade é um misto de franqueza com verdade. Franqueza com verdade. Fantástico, né? Sinceridade é franqueza com verdade.
Então é uma forma de lidar com a verdade. O que é franqueza? Franqueza está relacionado à generosidade. Uma pessoa franca é uma pessoa generosa, uma pessoa sincera. Óbvio, estamos tudo no mesmo âmbito, mas o que eu quero é que você pense nisso. Se você pegar ali franqueza no dicionário, vai estar associado à generosidade. Tá? E o que é verdade? Olha que interessante. Verdade é uma conformidade, tá? Cadê? Eu até escrevi aqui, ó. Até escrevi não, até peguei aqui no Priberam, tá? Eu sempre pego o dicionário da internet para facilitar a nossa vida, né? Ó, o que é verdade? Conformidade da ideia com o objeto, do dito com o feito, do discurso com a realidade. É uma conformidade. A verdade é uma conformidade do dito com o feito, do objeto com a descrição. Isso é verdade. Se eu falo para você, eu sou um homem, isso é verdadeiro por quê? Porque o que eu estou dizendo está em conformidade com o que você está vendo, certo? Agora, se eu disser para você, eu sou um orangotango, isso é uma mentira. Tá? Eu sou um transorangotango aqui. Ou seja, é uma mentira. Por quê? Porque o que eu estou dizendo não está em conformidade com o que você está vendo. Então, o que é uma pessoa verdadeira? É aquela que, nos atos, nas palavras, nos valores, expressa exatamente o que ela faz e como ela se relaciona com o mundo. Então me diz aqui, você já tinha pensado nisso? Verdade é uma conformidade, é uma adequação. E o que você vai fazer na psicologia, na terapia, quando você fala, não estou me entendendo, eu tenho muita ansiedade. Quando um paciente reclama de ansiedade, porque ele percebe que ele não está em conformidade como ele deveria sentir. Eu não deveria sentir isso, mas eu estou sentindo. Eu estou sentindo uma inconformidade, uma inadequação do que eu sinto para a realidade. Fantástico, né? Isso é fantástico, isso é fantástico, entende? Mas enfim, vamos lá. Então, pensa bem. Isso é o conceito de sinceridade. É um misto de franqueza com verdade. Então, o que nós temos que pensar é que a sinceridade, então, é você buscar uma adequação, uma conformidade com generosidade. Tá? Então, o que seria uma sinceridade interior? É eu adequar, procurar uma adequação interna, procurar uma forma que as coisas tenham, né, uma conformidade, cada coisa esteja no seu lugar certo com generosidade. O que acontece aqui é que muitas vezes, olha que engraçado, a gente acha que é mais difícil ser verdadeiro do que generoso. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos adequar nossos sentimentos, nossos sonhos, nossos planos, nossas ideias, os nossos conceitos, nossas verdades, sem generosidade. Aí a gente fica seco, aí a gente fica justo. Entende? Nós temos que ser generosos. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Primeiro passo para ter bom senso nessa vida. Interiormente, esquece o externo, interiormente eu tenho que ser generoso e adequado. Ou seja, eu tenho que ser franco e verdadeiro. E eu gosto da palavra franqueza. Ser franco. Eu gosto do ser franco porque, não sei para vocês, mas na minha imaginação, e isso é muito interessante, tá? Quando nós vamos estudar sentimentos, a gente tem que entender que existe o conceito dos sentimentos no geral, mas também existe o conceito pessoal para você. A sua percepção sobre os sentimentos. Vou dar um exemplo, uma palavra que eu sempre uso aqui e muita gente critica, é a palavra sacrifício. Tem gente que acha que sacrifício é você se lascar, tomar na tarraqueta, sem ter sentido nenhum. Quando na minha cabeça sacrifício é outra coisa. Como eu já disse, é a maior prova de amor, é o sacrifício. Quando eu falo a vida é sacrifício, mas a vida não pode ser sacrifício, é também descanso, coisa e tal. Tem muita gente que não entende. Então, o que eu quero que você entenda é isso. Muitas vezes quando eu falo uma palavra aqui, eu trago o conceito para você poder ficar claro para você. É igual as vezes que eu gravei sobre love bombing, que eu gravei sobre, ghosting. Ainda mais conceito americano, você não entende, pior ainda. Mas enfim, voltando. Quando eu falo franqueza, eu gosto dessa coisa de ser franco, porque parece que o franco e a sinceridade é o tal do sincericídio,
é o cara que é estúpido, é o cara que fala na cara e não tá nem aí. Mas eu gosto do franco. O franco, pra mim, Jota, me soa como alguém que consegue expressar o que está falando para o outro de uma maneira adequada. Esse sujeito foi franco comigo. Não é legal? Mas você vê que tem a palavra franco me soa também um pouco aqueles argumentos do como é que é? O rei do Estado Franco, né? O Império Franco-Germânico. Tem uma coisa meio de nobreza, não sei se pra você tem isso, mas na minha cabeça faz essa associação, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o franco de francês, outra coisa é o franco de franqueza, mas enfim. Mas olha que interessante. Parece que quem é franco com o outro é alguém que não. A palavra franqueza não tem a ver com insegurança, titubear, hesitação. Parece que de um lado tá isso aqui, a franqueza tá do outro lado. Então é quando alguém. Eu penso isso, uma pessoa franca é uma pessoa que tem coragem de ser sincero sem ser estúpido. Acho que é mais ou menos isso que me soa. Soa pra você também? Então pense nesse tipo de sentimento que te soa, nessa postura meio nobre, sabe? Eu espero franqueza de pessoas sábias. Quando você. Vamos dar um exemplo. Quando que você espera franqueza? Quando você conversa com alguém pedindo um conselho. Você espera que o outro seja franco. Não só sincero, mas franco. Porque parece que a franqueza ela é mais propositiva, né? Vamos dizer assim. Mas enfim, vamos sair um pouco aí da psicologia, dos conceitos, da linguística. Senão eu me perco nesse assunto. Mas enfim, esse foi um pequeno, fazendo parênteses, foi um pequeno exercício de imaginação, né? Você imaginando quem é franco, se alguém for franco comigo. Quando você não sabe muito bem o conceito, faça esse exercício. Se alguém me chamar de franco, ou se eu falar aquela pessoa é franca, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica mais fácil de entender. Mas voltando, tá? Tudo isso que eu falei aqui é com você mesmo. Ser generoso e sem mentiras. Veja, o que eu estou falando aqui, de certa maneira, é um desdobramento daquilo que lá no começo da filosofia falavam, não é mesmo? Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Eu tô com um livro aqui, por exemplo, um livro bem legal, do Luiz Henrique, meu amigo Luiz Henrique. Aqui, ó. Tá vendo esse livro aqui, ó? Torna-te o que és. Né? Também tem algumas, esse aqui é o Luiz Henrique, não sei se você já viu, siga aí o Luiz Henrique, tá? É sem H o Henrique. Você encontra aí. Faz tempo que eu não falo com ele. Torna-te o que és. Mas para você se tornar quem você é, isso também é uma frase, né, dos gregos. Para você se tornar quem você é, você tem que se conhecer. Ah, mas o conhecimento de si mesmo não tem fim. Eu sei que não tem fim. Mas o que acontece é que a partir do momento em que você começa a se conhecer com generosidade e franqueza, certo? Quer dizer, franqueza é sinônimo, com generosidade e verdade, você começa a entender que o que eu conheço de verdade. A parte que eu conheço de mim, eu conheço de verdade. Logo, estou acertando a postura para conhecer o resto. É igual uma pessoa que está viajando pelo mundo. A forma como ela começa a conhecer os países, como que... Vamos dar exemplo, né? Vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, só começando de novo o argumentinho aqui. Argumentinho é bom, né? Começando o argumento aqui do meu exemplo. Você pode conhecer os países, né, o mundo, de forma aleatória. Ah, porque eu fui para a Alemanha, cheguei lá, eu fui descobrindo que tinha lá, quando fui embora que eu descobri que tinha lá uma exposição, coisa e tal. Ou você pode conhecer um mundo muito programado. Teve uma paciente minha, ela vai saber que é ela, teve uma paciente minha que foi viajar para a Europa e fez uma viagem assim, ó, super planejada, entende? Sabia que dia ia passar lá, coisa e tal. E nesses dias ela já sabia algumas coisas que ela ia visitar nas cidades, mas também deixou aberto para qualquer eventualidade que acontecesse lá, que ela achasse interessante. Ou seja, de tanto viajar, ela aprendeu uma maneira legal e eficiente de viajar e aproveitar ao máximo. Então pensa comigo, você pode não ter conhecido o mundo inteiro, mas se você aprender uma forma de aproveitar ao máximo, a cada país que você conhece melhor. Então vou dar exemplo, você vai viajar para Paris, não sei se você já viajou ou não, você vai viajar para Paris. Claro que você vai colocar lá Torre Eiffel, Louvre, Notre Dame,
Sei lá, você vai colocar qualquer outra coisa lá, Sacré-Cœur, enfim. Você vai colocar algumas coisas, não vai? Vou passar uma semana em Paris. Você vai colocar algumas coisas, alguns restaurantes, algumas lojas, não é isso que você faz? E aí você vai aprendendo a viajar. A mesma coisa com nós mesmos. O que é ser sincero com você mesmo? É uma forma de você ser eficiente ao começar a se relacionar com você mesmo. Você começa a ser mais eficiente. Você começa a trabalhar interiormente com generosidade e verdade. Generosidade e verdade, generosidade, verdade, generosidade, verdade. E entenda uma coisa. Eu sei que nós estamos num mundo, né, na sociedade do espetáculo, mas o que acontece é o quê? Você pode continuar com a tua vidinha de Instagram à vontade para o mundo exterior. Mas começa a fazer exercício interno. Ou o que eu quero dizer para você, se você quiser ser falso com todo mundo para fora, seja, se você quiser. Mas interiormente não seja. Não minta para você mesmo. Não minta para você mesmo. Porque, como eu disse anteriormente, se você mentir, você estragou o processo. Volto a dizer, reconhece, mapeia, imagina, age. Reconhece, mapeia, imagina, age. Esse é o meu método terapêutico. A terapia do bom senso, que vocês vejam falando aqui, é meu método. É assim que eu funciono em consultório. Eu sento com o paciente, primeiro eu tenho que reconhecer, mapear, imaginar e agir. Reconhece qual que é o problema, mapeia a extensão do problema, abre possibilidades de mudança e muda. É esse o meu processo. Eu acho que a terapia tem uma parte interior que é de reconhecimento e mapeamento e uma parte exterior que é de imaginação e abertura. Por que a sinceridade interior é o pilar aqui, primeiro passo, para esse reconhecimento? Porque muitas vezes o paciente reconhece, quando eu vou mapear o problema, a gente descobre que no mapeamento esse problema é um não problema. Eu acho que não. Eu tô com um problema no meu trabalho. Me explica o problema. O cara começa a contar, fala, mas não. O problema é no trabalho? Não, na verdade o problema é em casa, com a minha esposa. A gente tem que fazer um novo reconhecimento. Então um bom reconhecimento ajuda o resto, entende? É igual aquilo que o pessoal fala, uma boa pergunta atrai a resposta certa, a melhor resposta, né? Quem pergunta bem tem possivelmente tem uma boa resposta, entende? Então a mesma coisa, quem reconhece bem possivelmente vai ter um bom processo. Mas para reconhecer o primeiro passo é a sinceridade interior. Depois da sinceridade é que a gente vai conseguir desenvolver humildade, porque eu reconhecendo e conhecendo quem eu sou é que eu começo a perceber que, cara, em muitos pontos eu sou terrível, eu sou péssimo, entende? Mas enfim, fez sentido para você? Se você gostou desse meu processo que eu tô falando aqui, tá? O meu projeto Minha Vida com Bom Senso, que eu falei aqui nesse vídeo, nada mais é do que um projeto em que se baseia nesses 4. São 5 meses, tem um mês de preparação, depois vem um mês de reconhecimento, outro de mapeamento, outro de abertura de possibilidade e outro de tomada de postura. Por mês, a cada mês você tem 4 reflexões práticas, que são vídeos com exercícios, e a cada mês você tem um encontro comigo. Um encontro em grupo, todos os alunos se reúnem para a gente conversar, um encontro terapêutico mesmo. E a minha ideia com esse projeto Minha Vida com Bom Senso é trazer bom senso para a tua vida, seguindo a terapia do bom senso. Tá? Então, é algo que tem começo, meio e fim, tá? Tem um mês de preparação, que vai ser janeiro. Aí, fevereiro, março, abril e maio. Tá? Vai ser isso daí. Essa é a ideia. Se você gostou dessa ideia, clica aqui embaixo no link. Aqui embaixo tem ali Projeto Minha Vida com Bom Senso. É o grupo do Projeto Minha Vida com Bom Senso. Tá? Mas terminando aqui o assunto. Beleza, então, a segunda parte. Tranquilo? Tranquilo não, né? Mas você entendeu, pelo menos? Tá? Primeira parte, então. Nós queremos melhorar, mas é muito pro exterior. Precisamos ser sinceros. O que é sinceridade, eu acabei de dizer. E como é essa sinceridade interior. E o que eu quero falar aqui nessa última parte do vídeo, tá? Nós precisamos, então, perceber que quando eu falo sobre sinceridade, generosidade, a generosidade ela não tem pressa. A generosidade ela não tem medo. A generosidade ela não tem resmungo. Ontem eu li o livro do Edmundo e o Resmungo. Esse livro você deveria ler. Jota, mas é um livro infantil, leia. Você não consegue ler nada, não adianta eu te mandar aqui, eu tô vendo aqui, ó, Livro da Vida, que eu parei um terço do livro, preciso continuar, preciso voltar. Vou voltar para você, Santa Teresa.
Não adianta te falar isso, não adianta eu falar que, leia o livro do Luiz Henrique aqui, coisa e tal. Tanto que o clube do livro que eu vou fazer é um livrinho pequenininho, olha o tamanho desse livro, literalmente. Que vocês não lê. Mas se você pegar Edmundo e o Resmungo, em 10 minutos você lê. E você vai aprender o quê? Naquele livro que é fantástico. Cada resmungo é uma pedra que você coloca dentro de um saco e você tem que carregar. Cada resmungo é uma pedra. Eu vou fazer um vídeo sobre Edmundo e o Resmungo aqui, para mostrar que vocês adultos, tá? Vou fazer adulto chorar com livro infantil. Esse vai ser meu objetivo. Mas enfim, o que eu quero dizer com vocês é o quê? Nós precisamos ter generosidade. Generosidade não reclama, generosidade é generosidade. O que é uma pessoa generosa? É uma pessoa que está disposta a dar. Nessas merdas que você pensou. Mas se for dentro, né, seu amorzinho aí, né, você aí tá querendo, mas tudo bem. Mas é quem está disposto a oferecer, a entregar, a se sacrificar. Olha a palavra, se sacrificar pelo outro ou por si mesmo. Vamos lá de novo, vamos, é ter paciência. Nessa caridade com o outro. Então olhe para você e seja generoso. E para com essa pressa, essa diaba dessa pressa. Sabe o que ferra com sinceridade interior? Pressa. Sabe esse ciclo que a gente tem na nossa cabeça de rendimento, otimização do tempo, melhora dos recursos, coisa e tal. Veja que mundo louco que nós estamos. Todo mundo fica calculando quanto tempo, quanta caloria, coisa e tal, bababá, e todo mundo fica perdido em celular, em pornografia, em sexo livre, e fica perdido em vaidades, em si mesmo, coisa e tal. Cara, é muito, não é paradoxal, é muito contraditório. Nós somos um mundo que pesa na balança quantas calorias vai comer, mas por outro lado é completamente desregrado com rede social. Então saia desse ciclo de rendimento calcular. Nossa, esse tema é bom, né? Que eu acabei de dizer, eu não tinha pensado nisso. Eu vou até anotar aqui. Vai sair um vídeo sobre isso aqui. Tá. Então, saia desse ciclo. Eu já fiz 2 sessões de terapia. Eu já fiz... Cara, olhe para você e seja generoso com você. Esteja disposto. Disposição interna. Acho que é isso que a gente dá para concluir aqui. Tenha disposição interna. Então, estou de novo nesse problema. Como que eu posso resolvê-lo? O que esse problema está falando sobre mim? Qual que é a raiz verdadeira? Será que eu não estou cometendo algum erro? Mas eu sou uma bosta. Não, eu não vou me acusar. Será que eu não estou cometendo algum erro? Eu não estou percebendo algum fato que, na verdade, pode não ser minha culpa ou pode ser minha culpa? Porque até agora, faz 2 anos que eu estou pensando nesse assunto e o assunto só vira chicotada no meu próprio lombo. Você precisa pensar nessas coisas, entendeu? Dessa maneira. Com generosidade. Por isso que eu falei, você querer ser verdadeiro com você é ótimo. O problema é que faltando a generosidade, vai ficar dolorido. Facilmente você cai numa amargura. Então pense nisso, Silvio. Pense nisso. Tá? O que eu escrevi aqui, ó. Adequação interna com uma generosidade objetiva. Nós temos que ter uma adequação interna. Meu sentimento não está adequado. Como que eu posso fazer esse sentimento ser mais adequado? Ou melhor ainda, não é nem como que eu posso. O sentimento está adequado, não está adequado, porque é esse primeiro ponto ainda, né? Não é da ação ainda, mas é esse primeiro ponto. Está adequado, não está adequado? Né? Minha mãe me irrita. Por que minha mãe me irrita? Por que minha mãe me irrita? O que é que minha mãe faz que me irrita? De verdade. Isso é irritável de verdade? Eu estou exagerando ou não? Quando que eu estou exagerando, quando que eu não estou exagerando? Porque às vezes também tem isso. A minha relação com a minha mãe, eu estou exagerando ou não? Eu não sei o dia. Eu não sei o que tua mãe fez. Tem dia que você não está exagerando, tem dia que você está. Quem pega ranço? Colera com o meu coração. Vocês aí, né? Turminha do ranço. Tá? A caravana do ranço chegou. Ou seja, muitas vezes você pega ranço de uma pessoa porque você não gostou de algo que ela fez. Aí você pega ranço dela toda. Ou ela fez algo errado um dia, mas ela pode voltar a não... Ela pode não fazer mais algo errado. Mas você pega o ranço da pessoa. Tá bom? Enfim, pensa nisso. Pensa nisso. É uma generosidade com verdade, sem mentiras interior. É aí que começa o bom senso. Enquanto você não fizer isso, vai ser simplesmente... Né? Lembra? Reconhece, mapeia, imagina. Você vai mapear algo que você não sabe o que é, vai imaginar em cima de algo que você não sabe o que é e vai tentar mudar algo que você não sabe o que é. Fez sentido? Não fez. Tá? Pensa nisso.
E agora me diga com sinceridade, fez sentido para você? E se com generosidade você gostou do que eu disse aqui, escreve aqui embaixo, tá? Com sinceridade, com generosidade, me diga aqui embaixo. O que você achou, como é que foi? Escreve aí uma frase de efeito que eu coloquei aqui, porque daí você já me ajuda a lembrar. Eu já esqueci qual que foi a frase que eu falei aqui. Tá? Espero que alguma boa alma, sempre é um melancólico, espero que alguma boa alma me escreva aqui embaixo qual é a frase que eu falei aqui, tá bom? Esqueci. E, claro, espalhe a palavra do bom senso nos corações que precisam, tá? Não como o chicote do outro. Não adianta mandar pro maridão, pra esposa. Ah, olha aí, você precisa ser mais sincera com você. Não adianta isso daí, não. Mas manda. Espalhe a palavra do bom senso nos corações que precisam, tá bom? E não se esqueçam, quer marcar horário comigo? Link tá aqui na bio. Quer fazer parte do meu projeto Minha Vida com Bom Senso? Entra aqui no grupo do WhatsApp, tá bom? Não tem várias mensagens, é só eu que mando mensagem lá, tá bom? E vamos que vamos. É isso? Muito obrigado. Até a próxima, meus queridos. Tchau! Vamos lá, que eu até compus uma música hoje. Toda mudança começa com a sinceridade de olhar pra si mesmo, com generosidade e verdade, enfim, encontrar esse tal de bom senso. Eu sei que não é fácil mudar o mal enraizado. Sei que não é simples, mas é um bem necessário, pois toda mudança começa com a sinceridade de olhar pra si mesmo, com generosidade e verdade, enfim, encontrar esse tal de bom senso. Não ficou tão boa assim, mas enfim. É o que a gente faz em 5 minutos, tá? Deixa eu tirar a plaquinha para eu poder gravar a capa. Gostaram? Deixa eu só botar o zoom aqui. O zoom não, o foco. Tem que ficar no foco, senão a câmera não me pega. Aqui, ó, primeira. Não sei se fica bom. Eu vou só ficar parado de sorrir, tá, Stephanie? Faz o teu melhor, né? Faz uma capa bonita, assim, ó. Absolute Cinema, tá?